Na literatura existem definições convergentes em relação a esse termo. Elas giram em torno da ideia de que são ações rotineiras e sistemáticas para o benefício organizacional. E nessa dissertação nós seguimos a definição de Inkinen, Quianto e Van Halla. Eles definem as práticas como o conjunto de atividades de gerenciamento que permitem à empresa agregar valor a partir de seus ativos baseado em conhecimento. Então, diante desse contexto em que a indústria é importante, né, ela precisa superar alguns desafios, alavancando seu desempenho inovador por meio do conhecimento que precisa ser gerenciado, nós temos o objetivo geral e os específicos dessa pesquisa. Então, o objetivo geral é verificar a influência das práticas de gestão do conhecimento no desempenho inovador da indústria de Santa Catarina. O primeiro objetivo específico, então, é explorar essa relação teórica entre as práticas e o desempenho inovador, desenvolver um modelo para verificar essa influência e, posteriormente, avaliar esse modelo para verificar qual prática, de fato, tem uma influência significativa no desempenho inovador da indústria de Santa Catarina. Em relação ao escopo da pesquisa, ela segue a visão da empresa baseada no conhecimento. Nós estamos analisando somente as indústrias de Santa Catarina, então é a abrangência regional, e os dados serão analisados pela modelagem de equações estruturais. A temporalidade da pesquisa é um corte transversal. Em relação à aderência da pesquisa ao programa, ela está fundamentada em 4 argumentos. O primeiro, por reconhecer o conhecimento como recurso gerador de valor para essas organizações, pelo uso, né, de diferentes abordagens que juntas trazem um resultado superior, se formos comparar com o uso de uma abordagem única, pela aproximação promovida entre a universidade e as empresas que participaram dessa pesquisa, e também por ser uma continuidade de estudos já realizados aqui no programa. Nesse sentido, alguns estudos analisaram as práticas de gestão do conhecimento ou aplicaram a modelagem de equações estruturais. Então, esses estudos serviram de subsídio para a gente elaborar a teoria e também para verificar, né, como que o método é aplicado. Em relação às práticas de gestão do conhecimento e desempenho inovador, já existem estudos na literatura que mostram que essa relação pode ter uma influência significativa nas empresas. Um estudo, por exemplo, de Andreev e Quianto, de 2012, apontam que o uso conjunto de práticas relacionadas a recursos humanos e a tecnologia são capazes de influenciar o desempenho inovador das empresas que elas investigaram. Da mesma forma, Inkinen, Quianto e Van Halla, num estudo realizado na Finlândia com mais de 200 empresas, elas encontraram evidências de que a aplicação de práticas relacionadas à gestão estratégica do conhecimento, à compensação e à tecnologia da informação e compensação são capazes de influenciar o desempenho inovador das empresas. E foi com base no estudo realizado por Inkinen, Quianto e Van Halla que nós aplicamos essa pesquisa para Santa Catarina. Então, o que esses autores fizeram, né? Eles aplicaram um questionário junto com as empresas, contendo questões relacionadas a práticas de gestão do conhecimento e ao desempenho inovador. Em relação às práticas, tinha 42 perguntas relacionadas a 10 dimensões de práticas. Tecnologia da informação e comunicação, design organizacional, gestão estratégica do conhecimento, treinamento e desenvolvimento baseado no conhecimento, avaliação de desempenho, recrutamento, compensação, supervisão, proteção do conhecimento e mecanismos de aprendizagem. Diferentemente dos autores, nós não aplicamos no nosso questionário os 3 últimos conjuntos de práticas: supervisão, proteção do conhecimento e aprendizagem. Em relação à supervisão, nós não aplicamos porque isso envolve está relacionado com o papel do líder dentro da organização. Então, teria que ter uma análise, né, mais profunda de como que ele exerce esse papel na organização, e acaba fugindo ao escopo dessa pesquisa.
Em relação à proteção do conhecimento, que está realizado com o sistema de patentes brasileiro, nós não aplicamos porque no Brasil a proteção do conhecimento não está bem representada, né, pelo sistema de patentes. Então, também não aplicamos na nossa pesquisa. Em relação aos mecanismos de aprendizagem, ela está relacionada com o processo de aprendizagem organizacional. E como é um processo bastante complexo, também acaba fugindo ao escopo dessa pesquisa. Então, nós tiramos essas 3 últimas dimensões do nosso questionário. Então, ao final, ficamos com 7 dimensões de práticas, que juntas têm 29 indicadores. A prática de tecnologia da informação e comunicação, ela está relacionada com o uso dessa ferramenta para organizar, combinar e compartilhar o conhecimento para melhorar a tomada de decisão dentro da organização. O design organizacional está relacionado com a divisão de responsabilidades dentro da organização, de modo que o funcionário ele pode ter muitas vezes a oportunidade de participar da tomada de decisão na empresa. A gestão estratégica do conhecimento, ela busca entender o conhecimento atual da organização e desenvolver estratégias com base nesse recurso, né, com base no recurso do conhecimento. Em relação a treinamento e desenvolvimento, baseado no conhecimento, ele está relacionado com a aplicação de cursos e seminários com o intuito de desenvolver competências e habilidades para gerenciar o conhecimento na organização. A avaliação de desempenho, ela contempla mecanismos para verificar como, né, que o funcionário está utilizando o conhecimento dentro da organização. O recrutamento, ele é baseado no conhecimento, ele busca funcionários considerados potenciais dentro da organização. Ele difere dos mecanismos tradicionais de recrutamento, porque ele procura funcionários que têm uma boa capacidade de aprender, e então está baseado muito nas competências desses funcionários. E a compensação baseada no conhecimento está relacionado com fatores financeiros de reconhecimento e também com fatores não financeiros, como reconhecimento e status. Em relação ao desempenho inovador, o questionário tinha 5 questões. Esse é um instrumento de Vera-Vardena que já foi utilizado em outras pesquisas também, inclusive foi utilizado por INCLE, né, que serviu de base para essa pesquisa. Nesse ponto, a organização ela procura se comparar em relação às suas concorrentes em termos de inovação. Então, a partir dessa divisão das práticas e do desempenho inovador, nós listamos 7 hipóteses de pesquisa, com o intuito de verificar qual prática, né, qual conjunto de práticas tem, de fato, uma influência significativa no desempenho inovador aqui das indústrias de Santa Catarina. Então, todas seguem a mesma lógica a partir das 7 divisões de práticas. Então, a primeira, por exemplo, é verificar se a gestão estratégica do conhecimento tem uma influência significativa no desempenho inovador. Essa é a representação visual do modelo. Novamente, aqui as 7 práticas de gestão do conhecimento influenciando o desempenho inovador. E a partir da modelagem de equações estruturais, nós iremos conseguir saber qual delas tem uma influência significativa em Santa Catarina. Para verificar essa relação, essa pesquisa segue uma abordagem quantitativa. Nós aplicamos um questionário junto com o Observatório da Fiesc, que, como eu tinha mencionado, é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, além das questões relacionadas às práticas e ao desempenho inovador. Nós inserimos no questionário variáveis de controle, como o número de funcionários e o tempo de operação da empresa. Esse questionário ele foi aplicado entre fevereiro e outubro do ano passado. Nós enviamos mais de 7.000 e-mails. Eu tive apoio dos meus colegas do NGS para aplicar esse questionário. Tivemos mais de 221 respostas, mas 16 não estavam aptas para análise. Então, ao final, nós conseguimos 205 respostas válidas para análise. Esse já é o perfil da amostra, né, a partir dos resultados do questionário. Os respondentes, eles atuam principalmente
em cargos de diretoria e presidências, com mais de 47% do total, são cargos estratégicos, né, dos respondentes. As empresas que responderam, elas atuam principalmente no setor de construção, confecção, alimentos e metalurgia. As empresas atuam em média 30 anos no mercado, elas são principalmente micro e pequenas empresas, uma participação de 59% do total de respondentes. Então, para analisar essa relação e verificar qual prática de fato exerce uma influência significativa, nós utilizamos a modelagem de equações estruturais, que é uma técnica que ela avalia a relação entre múltiplas variáveis a partir de construtos e a partir de indicadores. Na nossa pesquisa, os construtos são as 7 dimensões de práticas e o desempenho inovador. E os indicadores são as questões relacionadas a cada conjunto de práticas e ao desempenho inovador. Então, para aplicar esse modelo, nós utilizamos o software Smart PLS, que também é bastante usado nas pesquisas desse tipo. E esse método ele consiste em 2 etapas. A primeira dele, né, é verificar se cada conjunto de indicadores está mensurando corretamente cada conjunto de práticas. Então, para verificar isso, uma série de testes são aplicados para verificar se os resultados estão de acordo com os parâmetros. No nosso caso, apenas um teste inicialmente não foi totalmente aceito no início. Então, 2 indicadores precisaram ser eliminados do modelo. Esse teste que não foi aceito foi o critério de cargas cruzadas, que tem como objetivo garantir que cada conjunto de práticas seja realmente diferente entre si. Como esse critério não foi aceito no primeiro momento, 2 indicadores foram eliminados. O primeiro deles foi uma questão relacionada à gestão estratégica do conhecimento. Nesse quesito, o empresário foi perguntado se a responsabilidade pela gestão estratégica do conhecimento foi claramente atribuída a uma pessoa específica. E o outro que precisou também ser eliminado do modelo foi uma pergunta relacionada ao recrutamento, em que o empresário foi perguntado se é dada atenção especial à experiência relevante do funcionário. Esses dois indicadores foram eliminados do modelo. Ficamos, então, com 27 indicadores de práticas e mantemos os 5 indicadores de desempenho inovador. A partir desse resultado, o modelo foi rodado novamente, e então ele foi considerado confiável e válido para analisar qual prática influencia o desempenho inovador. Então, nós partimos que para a segunda etapa do modelo, que é de fato verificar qual é essa prática, né, ou quais são essas práticas. Alguns testes também foram aplicados nessa fase, todos estavam de acordo com os parâmetros estipulados, então nós partimos para o resultado. Aqui, novamente, é o modelo, já com o resultado da modelagem de equações estruturais. Então, das 7 práticas de gestão do conhecimento, as que possuem influência significativa no desempenho inovador da indústria de Santa Catarina é a de gestão estratégica do conhecimento e a prática de treinamento e desenvolvimento baseada no conhecimento. Um outro dado que é trazido pelo software, que nós também interpretamos nessa pesquisa, é o R², que é um coeficiente de determinação do modelo. Ele sugere que as práticas de gestão do conhecimento, elas explicam 51,8% da variação do desempenho inovador da indústria de Santa Catarina. Agora, nós partimos para a análise das hipóteses que não foram aceitas, né, pelo modelo. A primeira delas são as práticas de recrutamento. Nessa prática, o intuito é atrair funcionários que são considerados potenciais para a organização, e um dos motivos que pode justificar a falta de suporte para essa prática é o fato de que no Brasil ainda tem muito o modelo tradicional de recrutamento,
em que está relacionado com as competências, que não procura entender a facilidade do funcionário em aprender dentro da organização, e também pelo fato de também, muitas vezes, no Brasil, estar fundamentado em escolha por relações sociais. Então, o candidato acaba por não passar por um processo seletivo rigoroso, né, com todas as etapas para a vaga. Uma outra hipótese que não foi suportada foi de avaliação de desempenho avaliação baseada no conhecimento. Essa prática, como eu mencionei, são mecanismos que buscam medir regularmente o desempenho de um funcionário em termos de atividades relacionadas ao conhecimento, como a criação, a utilização e o compartilhamento do conhecimento, o que pode justificar a falta de suporte para essa prática em Santa Catarina é a dificuldade para implantar sistemas de avaliação baseada no conhecimento dentro dessas organizações, e muitas vezes, quando eles são implantados, esses sistemas muitas vezes podem não ser eficientes. A outra prática que não foi suportada foi a prática de compensação, que está relacionada com diferenciais de remuneração e também outros meios intangíveis de reconhecimento. O que pode justificar isso é o fato que, no Brasil, muitas vezes os gerentes eles evitam incentivos monetários para os funcionários, com receio de que o funcionário perceba isso como um mecanismo habitual de reconhecimento, então ele acaba internalizando essa ideia de que os incentivos financeiros podem ser incorporados no seu salário. A outra prática que não teve suporte foi a de tecnologia da informação e comunicação, que está relacionado com o uso, né, de ferramentas para acessar, armazenar e compartilhar o conhecimento dos funcionários. O que pode justificar a falta de suporte é que no Brasil, a grande maioria dos sistemas de TI, eles suportam dados e informações, mas eles muitas vezes não suportam o conhecimento, né, estão mais voltados para dados e informações. E também pelo fato de que no Brasil, os brasileiros, eles muitas vezes preferem canais de comunicação interpessoais em detrimento de tecnologia, né? Eles preferem conversar entre si em relação a determinado assunto e não optam pelo uso da tecnologia para registrar essas informações. Uma outra prática, a última prática que não foi aceita, foi a de design organizacional, que está relacionado com a divisão de responsabilidades dentro da organização. E a falta de suporte pode ser explicada pela rigidez na estrutura hierárquica presente em muitas empresas brasileiras. Então, nesse sentido, muitas vezes o funcionário, por permanecer muito tempo em determinado cargo, ele não se sente motivado a ter novas ideias ou a inovar dentro da empresa. Então, essas 5 hipóteses não foram suportadas para o caso de Santa Catarina. A primeira hipótese que foi suportada, né, que nós encontramos evidência que tem influência significativa em Santa Catarina, foi a de gestão estratégica do conhecimento. Um outro dado trazido pelo modelo é que essa prática tem um impacto de 30% do desempenho inovador de Santa Catarina. Esse resultado está em linha com outras pesquisas realizadas em outros contextos, mas também aqui no Brasil. Está em linha com resultados encontrados na Finlândia, no Canadá e na Espanha. Essa prática tem o objetivo de encontrar o conhecimento-chave da organização e utilizá-lo como uma estratégia, né? Então, ele surge para as empresas de Santa Catarina como uma oportunidade de diferenciação competitiva. Então, ele pode ser usado né, para mapear os conhecimentos críticos da organização e as competências mais relevantes para os objetivos da organização. Então, nessa pesquisa, nós fomentamos que as empresas de Santa Catarina devem fomentar o uso dessa prática. A outra prática também que deve ser fomentada em Santa Catarina é a de treinamento e desenvolvimento baseado no conhecimento. Ela tem um impacto de 23% no desempenho inovador de Santa Catarina.
Esse resultado está em linha com o resultado encontrado por Doshi no Canadá em 2018. O uso dessa prática permite uma maior disseminação e compartilhamento do conhecimento dentro da organização. É uma prática que permite gerar novos entendimentos e ideias dentro do negócio, para que o funcionário para que o funcionário aprenda dentro da organização e dissemine esse conhecimento com seus colegas. Então, ele permite utilizar lições aprendidas para novos projetos e, consequentemente, é uma prática também que permite gerar mais inovação, novas ideias dentro dessas empresas. Então, assim como a prática de gestão estratégica do conhecimento, ela deve ser fomentada em Santa Catarina. Então, partindo para as considerações finais, o objetivo dessa dissertação, então, foi o de verificar a relação entre as práticas de gestão do conhecimento e o desempenho inovador da indústria de Santa Catarina. Os nossos resultados apontam que a gestão estratégica do conhecimento e o treinamento e desenvolvimento baseado no conhecimento tem uma influência significativa no desempenho inovador aqui das indústrias do Estado, então, portanto, elas devem ser fomentadas. Essa pesquisa ela contribui para uma melhor compreensão de como que o conhecimento deve ser gerenciado para benefício organizacional e também para compreender, né, quais são as práticas mais eficazes para melhorar o desempenho inovador. Então, ela serve de orientação para os gerentes dessas empresas. E também contribui para a visão da empresa baseada no conhecimento, ao demonstrar que em países emergentes como o Brasil, o conhecimento ele possui um valor estratégico para a organização. Essa pesquisa tem limitações que dão origem a sugestões de pesquisas futuras. Uma das limitações é a natureza transversal. Então, nós sugerimos a elaboração de um estudo longitudinal para verificar como que essa relação, né, se dá ao longo do tempo. O tamanho da amostra também é uma limitação, embora ela seja considerada como adequada para analisar os dados via modelagem de equações estruturais. Nós sugerimos aumentar o tamanho da amostra. Um único representante como respondente também é uma limitação, porque o funcionário pode não ter, né, o conhecimento adequado de todos os processos dentro da organização. Então, nós sugerimos mais de um respondente por empresa. E também sugerimos que sejam analisados outros setores para verificar como que esse processo ocorre em outras organizações, como o setor de serviços. Essas foram as principais referências que eu utilizei nessa pesquisa e também nessa apresentação. Agradeço a todos que puderam participar. Edilene, obrigado pela apresentação, pelo tempo. Eu pediria que tanto o Klaus, o Pacheco e o Neri ligassem a sua câmera para a gente tirar uma foto que é importante. E Edilene, se tu pudesse voltar para o slide inicial. Tá. Então o Pacheco já está entrando. Agora falta o Neri e o Klaus. Guilhermo também, tá certo? Mas, Guilhermo, tu aí só vai sair a coisa. Vamos esperar o Klaus entrar agora. Você também, professor. Falta o professor Grego e o professor Norte, já está entrando. O professor Klaus já entrou. Todo mundo ali. Eu vou tirar uma foto, que a gente precisa de foto, depois todo mundo volta pro... Deixa eu voltar também, né? É bom, tem que ter todos, né? Todos os membros da banca. O cara que está tirando a foto, ele tem que... Tem que ser selfie. Esse orientador tem que aparecer também. Eu também quero... Eu gostaria de lembrar que, infelizmente, por falha minha, né, nós temos
agora a 13ª defesa de mestrado do programa e a 324. A candidata à defesa é a Edilene Cavalcante dos Anjos, com a dissertação Relação entre práticas de gestão do conhecimento e desempenho inovador da indústria de Santa Catarina. Fazem parte da banca o professor Klaus North, o nosso examinador externo, o professor Neri dos Santos e o professor Roberto Pacheco como examinadores internos. É orientador o Gregório, eu, e o co-orientador, o Guilhermo Dávila. Então, eu pediria a todos que tirassem as suas câmeras e o microfone, então, e depois o professor Neri, depois o professor Pacheco. Lembrando o tempo de 20 minutos no máximo para as intervenções. Obrigado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Edilene, ¿me escuchan? Tá bom. Muito bem, muito bem. Perfeito. Então, primeiramente, parabéns para esse trabalho sistemático, que ha sido um trabalho muito sistemático. Quando eu conheço os trabalhos de Guillermo, eu sigo um pouco a mesma lógica de esse tipo de trabalho, utilizando instrumentos evaluados ya para después entrar en ecuaciones estructurales para ahí tirar las conclusiones. Creo que es un trabajo muy sistemático y que me gusta. Ese tipo de trabajo creo depende mucho también de los instrumentos utilizados, y eso son las fortalezas y también las limitaciones. Y un comentario que quiero hacer, que este instrumento que se ha utilizado, o el instrumento que se ha compilado, básicamente basado en Inkin, Chianto y Vanhala, es un instrumento bastante rico, pero es también un instrumento que no específicamente está dedicado a prácticas de innovación o prácticas de gestión de conocimientos con miras a la innovación. Y eso puede tener algunas limitaciones porque si hablamos un poco de la gestión de conocimiento, hablamos básicamente de dos cosas, puntos grandes. Un punto es gestionar el conocimiento que tenemos en la empresa. Utilizar el conocimiento actual y gestionar, compartir el conocimiento. Y hablamos también de la segunda parte, que es la parte de crear nuevos conocimientos, gestionar de ideas, tener espacios libres para desarrollar nuevas soluciones, innovaciones de productos, servicios, etc. Y esta segunda parte, en el instrumento que ustedes han utilizado, está menos presente. Entonces, es un instrumento que básicamente se dedica a la gestión del conocimiento de la organización que tenemos, con algunos elementos que dicen crear nuevos conocimientos, y bastante en prácticas ligado a la gestión del personal. Y también este instrumento es un instrumento que realmente se basa en yo diría, un modelo de una empresa, yo diría, nórdica, no finlandesa, pero de una empresa de un país desarrollado con procesos formalizados de reclutamiento. Usted lo ha mencionado, las diferencias en Brasil. Entonces, un tema que podemos discutir es cómo un instrumento que es estadísticamente probado es un instrumento que también está un instrumento adecuado para el contexto brasileño y un instrumento para pensar y investigar la temática específicamente de la innovación. Entonces ahí creo que hay algunas limitaciones del instrumento, entonces también esto se refleja también en los resultados en la temática. Es uno de mis comentarios que quiero hacer en esa sistemática. Y esto también se ve cuando vemos las empresas que han
respondido, ¿no? Lamentablemente se mandan muchos emails y al final hay poca empresa que responde, hay poca respuesta, siempre muy lamentable. Pero usted tiene una gran parte de micro y pequeñas empresas. Sí, sobre, bueno, 73 pequeñas, 48 microempresas. Estas empresas, ya muy pocas de ellos tienen prácticas formalizadas de gestión del personal en ese sentido. Entonces, quizás es un tema que tendremos que discutir. Por ejemplo, si hablamos de avaliación de desempeño, ¿cómo se hace esto en las pequeñas empresas? Entonces, no me sorprende mucho que hay la mayoría de las hipótesis rechazadas, porque el instrumento es un instrumento que se basa en un modelo de empresa formalizada, básicamente nórdica. Lo aplicamos a un contexto menos formalizado de pequeñas y microempresas aquí, y entonces yo creo que no es sorprendente que rechazo mucho de las hipótesis. Hay dos hipótesis que sí se han aceptado, y ahí sería interesante cuál es la relación de esas dos hipótesis con las dimensiones de los 5 indicadores de innovación. Entonces, la gestión estratégica de conocimiento tiene mucha influencia en la innovación en productos o servicios, o tiene mucha influencia en la innovación en procesos. Se puede ver algunas diferencias. Eso sería interesante de mirar un poco estos resultados un poco más en detalle en este sentido, ¿no? Esos son. Otro tema es que usted ha dicho que la gestión de conocimiento, las prácticas explican más o menos 50% del desempeño innovador. Hay una hipótesis, hay una idea, cuáles son los otros 50% que contribuyen al desempeño innovador de la empresa, ¿no? Eso es otro tema interesante porque, y eso me lleva también a una observación, una pregunta del estudio, ¿cuáles serían las implicaciones prácticas? Ahora, si usted regresa a una empresa micro o pequeña, ¿qué diría usted al gerente? ¿Qué tendría que hacer para mejorar su desempeño innovador basándose en los resultados del estudio? Eso es un punto que usted no ha tocado tanto, pero al final este estudio sirve también para entrar en algunas recomendaciones y algunas ideas cómo podemos mejorar en ese sentido. Entonces serían un poco las observaciones, y esas son las observaciones que siempre veo y hemos discutido ahora también durante mi estadía en Floripa con Guillermo y con mi doctoranda Marlene de Argentina. De una manera queremos utilizar algunos instrumentos estándar bien validados, pero de otra manera estos instrumentos no necesariamente son instrumentos aptos para el contexto de las empresas que estamos utilizando. Entonces ahí puede haber algunas limitaciones y, bueno, puede haber muchas hipótesis que al final tenemos que rechazar porque las condiciones en el país no son las condiciones que respetan o que son los mismos en los países que han desarrollado el instrumento en esa temática. Esas son algunas de mis observaciones y quizás en la discusión podemos seguir más adelante en ese sentido. Nuevamente, muy obrigado por este trabajo sistemático y podemos seguir observando y discutiendo. Obrigada, professor. Klaus, então talvez, se nós vamos começar... Edilene, tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar para o Klaus? Não, em relação ao instrumento, nós
Utilizamos ele pelo fato também dele já ter sido usado em outros contextos, né? Apesar de diferente, já é um instrumento consolidado pela literatura, e nesse caso elaborar um outro questionário, outro instrumento, ele acabaria fugindo um pouco do escopo da pesquisa, por isso nós optamos por replicar esse modelo para o caso de Santa Catarina. Eu acho, então, depois que tanto o Neri como o Pacheco falar, o Guilhermo, depois a gente, a gente conversa entre nós, às vezes é interessante, um pouco dificultado pelo ambiente virtual, mas talvez a gente converse em cima desses aspectos que tu colocaste, tá, Klaus? Ok? Sim, Agora o Neri. Klaus, tu poderia fechar o microfone e a imagem e depois voltar? Obrigado. Muito bem, professor Grego. Em primeiro lugar, agradecer pelo gentil convite, a Edilene também, cumprimentar o professor Klaus, o professor Roberto Pacheco, também o Guilherme. Eu, da mesma forma que o professor Klaus, Edilene, eu gostei bastante do seu trabalho, ele está muito objetivo, muito bem redigido, assim, aquilo que a gente pode dizer de uma dissertação de mestrado redonda, ela está muito bem estruturada, né, muito bem abordado o problema. Tem algumas questões assim que já de pronto eu vou colocar, Edilene, é que tu utiliza duas palavras que em português não quer dizer a mesma coisa, né? Relação e influência, né? Quando eu digo que tem influência, se a influência ela pode ser positiva, negativa ou neutra. A relação já tem uma outra configuração. A relação, eu posso ter uma relação direta de proporcionalidade, pode ter uma relação inversa de proporcionalidade. Então, quando a gente trata de hipótese especificamente, eu posso tratar como influência, mas no título da dissertação e, sobretudo, no objetivo da dissertação tem que aparecer como relação e não como influência. E esse, digamos assim, parece ser um probleminha menor, mas objetivamente, do ponto de vista semântico, tem uma diferença significativa. Eu também faria uma observação, porque eu tenho duas formas de abordar um problema de pesquisa. Eu posso abordá-lo de forma objetiva ou de forma subjetiva. Tu procurasses, digamos, analisar o problema de forma objetiva e, nesse sentido, utilizasse um método quantitativo, na verdade, um survey. E, neste caso, está correto, ao invés de tu ter questão de pesquisa, tu tem hipótese, está totalmente correto. Só que, sempre num trabalho de pesquisa, eu tenho que saber qual é a minha questão central de pesquisa. As outras são hipóteses, uma hipótese central de pesquisa, as outras são hipóteses complementares da pesquisa. Eu não posso, numa pesquisa, como no teu caso, ter, por exemplo, 6 hipóteses centrais da pesquisa. Tu tem que ter uma hipótese central, as outras necessariamente são complementares. Elas vão complementar, digamos assim, a tua abordagem, mas efetivamente tu tens que ter, e neste caso, felizmente para ti, eu quero te dizer, a hipótese central da tua pesquisa foi aquela que teve mais, digamos assim, consistência, da ordem de 30%, que é justamente a hipótese relativa à gestão estratégica do conhecimento, né, que tem influência significativa no desenvolvimento inovador. Esta é a questão, é a hipótese central. As outras, todas as outras 5 são hipóteses complementares. Tá? Uma outra coisa também que eu acho importante salientar, nos objetivos específicos, tu tem 3 objetivos específicos, tu falas, de fato, em explorar, e explorar em português, ele tem 2 sentidos. Na gestão do conhecimento tem o exploration e exploitation, né? Explorar no sentido de descobrir e explorar no sentido de aproveitar aquela situação. No inglês, como tem 2 palavras diferentes, né? Não tem problema, em português é complicado. Então, ao invés de utilizar a palavra explorar teoricamente, eu te diria que tu fizeste, de fato, digamos assim, tu analisaste, tu fizeste uma análise da literatura, tá?
para construir, digamos assim, essa possível relação entre práticas de gestão do conhecimento e desempenho inovador. Então, eu substituiria o verbo explorar por analisar. Tá? Análise é a base do pensamento crítico, quer dizer, quando eu analiso uma situação, eu vejo criticamente, a partir daquilo que foi publicado na literatura, aquilo que tem relevância ou importância para o meu trabalho. O segundo objetivo específico também, tu utiliza o verbo desenvolver. Faz mais sentido eu utilizar o desenvolvimento quando se trata, digamos assim, de hardware, quer dizer, eu vou fazer um desenvolvimento de um produto, né? De um produto tangível, de alguma coisa que seja mais material. Na verdade, tu não fizeste um desenvolvimento de um artefato, tu fizeste uma concepção, digamos assim, de um modelo para avaliar. Então, eu utilizaria, ao invés de desenvolver, conceber um modelo para avaliar a influência das práticas de gestão do conhecimento e o desenvolvimento, o desempenho inovador. É importante salientar que o português é uma língua muito traiçoeira. Os termos, às vezes, eles têm diferente entendimento. E o último está correto, avaliar, só que eu colocaria, avaliar o modelo, mas eu colocaria avaliar a consistência do modelo. O que tu fizeste foi uma análise de consistência. Então, avaliar a consistência do modelo, né? E aí o resto está tudo ok. Na página 24 da tua dissertação, tu fazes referência digamos assim, o desempenho da indústria brasileira e catarinense, né, ali num gráfico muito bem colocado, e ali a gente observa que, de fato, em 2015, o Brasil e Santa Catarina junto tem uma queda significativa. A partir de 2016, 2017, 2018, nós temos uma recuperação. E Santa Catarina, é importante salientar, eu acho que isso tu enfatizaste também no teu trabalho, a recuperação de Santa Catarina foi mais nítida, a recuperação da indústria de Santa Catarina, ela foi mais evidente do que a do Brasil. E isso permitiu ao Brasil, como tu fizeste a referência também, a geração de emprego, ser o estado do Brasil com menor nível de desemprego. Quer dizer, os outros estados, o Brasil como um todo, teve 13% de desempregados, Santa Catarina, no pico da crise, chegou a 7% e depois foi baixando. Em 2018, nós já estávamos em 6% de desempregados, né? E, tradicionalmente, o desemprego em Santa Catarina é da ordem de 5%, que é já no nível quase de pleno emprego, considerando os jovens entrando no mercado de trabalho. Tá? Uma outra coisa também que tu enfatiza na forma de gráfico são as exportações do Estado. De fato, Santa Catarina não tem, zero de exportação de produtos de alta tecnologia, nós não exportamos nada de alta tecnologia. O Brasil, à exceção da Embraer, não é, digamos assim, aliás, Embraer não dá para dizer que é alta tecnologia, porque, na verdade, toda a aviônica embarcada é importada, na verdade, é uma montagem de... Mas podemos considerar que seja, né, a indústria aeronáutica, a Embraer, alta tecnologia. De resto, o Brasil como um todo, e Santa Catarina em particular, em termos de exportação, tem produtos de média tecnologia e de baixa tecnologia, né? Então, por exemplo, uma empresa como a WEG, que seguramente é a empresa mais importante do Estado, né, que hoje tem um faturamento de praticamente 1/3 de toda, digamos assim, de todo o orçamento estadual de Santa Catarina está na ordem aí de 28 bilhões de reais, a WEG, ela sozinha, fatura 12 bilhões. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a WEG exporta, e ela é uma grande exportação, mais de 50% dos produtos da WEG são exportados, mas produtos de média e baixa tecnologia, né? Exportar motor elétrico de baixa tecnologia. Assim também como no caso da Embraco, né, e de outras empresas da região norte do estado,
que são focadas muito na exportação. Não temos, infelizmente, exportação de produtos de alta tecnologia, como tu mesma enfatizaste lá, né? Eu salientaria também, e aí o professor Norton já fez referência, eu acho que essa modelagem de equações estruturais é uma modelagem muito, muito bacana. O Guilherme já tinha utilizado na tese dele, né? E ele se presta muito bem para esse tipo de pesquisa. Eu acho que tu fosse muito feliz na escolha para fazer essa avaliação, digamos assim, da relação entre as práticas de gestão do conhecimento e o desempenho inovador. Mas é claro que algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, né? Quando tu pegas, digamos assim, dos 10, digamos assim, tu utilizasse ali, primeiro, as 10 dimensões, depois os 5 indicadores, de fato, as 3 últimas dimensões são devidamente justificadas. Tu fizeste a retirada, eu acho que isso está totalmente de acordo, mas, de fato, a parte de supervisão, de proteção do conhecimento e mecanismos de aprendizagem, nós teríamos dificuldade de identificar nas nossas empresas, né? A parte de TIC, de tecnologias de informação e comunicação, é uma coisa relativamente fácil, a parte de design organizacional também, né? A gestão estratégica de conhecimento, não enquanto sistema, eu acho que isso também tem enfatizado, mas como prática, eu acho que tem realmente algumas empresas, muitas práticas de gestão do conhecimento. A parte de treinamento, de capacitação, né, de desenvolvimento baseado em conhecimento, também é uma tradição, até porque grande parte da indústria catarinense tem uma forte influência, uma cultura, digamos assim, alemã, né, no norte do estado, no Vale do Itajaí, então vem digamos assim, com aquela cultura alemã mais tradicional, é verdade, mas, de fato, tem essa preocupação de capacitação, de treinamento, né, da mão de obra, mas ainda numa visão industrial tradicional, não nessa nova visão inovadora de uma indústria mais intensiva em tecnologia, né? Avaliação de desempenho também, isso é muito característico, né? As nossas empresas têm essa preocupação de avaliação de desempenho. A parte de recrutamento, tu fizeste também, digamos assim, como justificativa, até para que essa hipótese não se configurasse, porque, de fato, o nosso recrutamento em um modelo de gestão de recursos humanos tradicional tem muito pouco foco em competência, mais o foco em perfil profissional, em perfil, digamos, tradicional das pessoas, né? E a parte de compensação é um problema trabalhista no Brasil, né? Nós temos dificuldade, do ponto de vista trabalhista, de incentivar o desempenho das pessoas financeiramente, porque o grande risco de ser incorporado no salário, né? Esse é um problema da realidade brasileira. Nós incorporamos na cultura da legislação trabalhista brasileira a Carta de Alvor do Mussolini, mesmo a partir no final de 2018, quando o ex-presidente Temer fez uma reforma trabalhista, ele não mexeu nos fundamentos da Carta de Alvor, que é a base fundamental da CLT. Então, esse é um grande problema. Algum dia nós vamos ter que fazer uma verdadeira reforma trabalhista, para que isso seja possível, para que as pessoas possam ser motivadas, né, por vários meios, inclusive financeiramente, sem que tenha problema de natureza trabalhista para as empresas. O professor Klaus também fez referência, eu acho que o perfil das empresas avaliadas é o retorno de pesquisa, sobretudo feita por e-mail. O brasileiro tem uma dificuldade, nós não temos isso na cultura, né? Há mesmo uma instituição como a Fiesc, que tem a possibilidade de ter uma interação com
com as empresas, mesmo assim, o nível de resposta foi relativamente baixo, né, considerando o número de e-mails encaminhados, mas eu saliento que o número de respostas ele é suficiente, né, largamente suficiente, para o tipo de pesquisa que tu objetivasse. Quer dizer, tu tivesse um número que foi bastante razoável, caracterizado aí por 23,4% de microempresa, 35,6% de pequenas empresas, mas também de médias e grandes empresas, não foi desprezível, né? Foi mais de 40% de empresas de médio e grande porte, né? O que dá, no fundo, uma boa representatividade. Eu acho que até uma representatividade, de certa forma, distorcida, porque se a gente observar no Parque Industrial de Santa Catarina, o número de micro e pequenas empresas é muito mais significativo do que aquele das respostas. Quer dizer, as respostas das médias e grandes empresas foi mais representativo do que na realidade. A realidade, nós temos poucas empresas de grande porte, né? Um número já razoável de empresas de médio porte, mas a grande maioria das empresas industriais de Santa Catarina são micro e pequenas empresas. O que, na tua pesquisa, eu salientaria esse aspecto, né? As respostas de grandes e médias empresas, 40%, estão muito acima da representatividade do setor. Eu gostei muito, digamos, da parte dos procedimentos metodológicos, acho que foste muito rigorosa também. É importante salientar que tu estás em uma dissertação, não é uma tese, então, portanto, é um trabalho, digamos, que o mestrando tem que mostrar a definição de um problema a ser pesquisado, enquadrá-lo num contexto teórico, ter um procedimento metodológico para fazer um estudo, aplicar a coleta de dados, fazer uma análise e chegar a um resultado. Eu acho que, nesse sentido, o teu trabalho está perfeito, né? E eu só achei que, no final, Edilene, nas conclusões, tu poderia ser um pouquinho mais, digamos assim, mais enfática, né? Para trabalhos futuros. Eu acho que, da tua dissertação, como o professor Norte também já fez referência, o professor Klaus já salientou, eu acho que valeria a pena, talvez, fazer um estudo, digamos, em algum setor industrial mais específico, que valeria a pena, né? Pegar desses setores, por exemplo, como nós não temos de alta tecnologia, mas de média tecnologia, fazer um estudo de caso das empresas de média tecnologia que têm uma importância significativa na exportação. Pegar somente aquelas empresas de Santa Catarina que exportam e fazer uma pesquisa, digamos assim, talvez não só com um survey, fazer o survey para contextualizar o problema, mas ir mais a fundo, eventualmente, com um estudo de caso, né? Um estudo multicaso. Eu acho que valeria a pena, digamos assim, nas tuas conclusões finais, colocar isso. Aliás, eu faria também uma mudança, tu colocaste considerações finais. Considerações finais a gente faz em artigo. Num trabalho de mestrado e doutorado, o mestrando e doutorando, ele tem que concluir, ele está numa capacitação pedagógica, ele tem que concluir. Ainda que a pesquisa pode dar continuidade, mas tu tem que apresentar não como considerações finais, mas como conclusão. Tá bom? De resto, eu gostaria de parabenizar, Edilene, pelo trabalho. Eu acho que está muito bem estruturado, né? Como o professor Norte já fez referência, e parabenizar também o professor Grego e o professor Guilherme pela orientação. E devolvo a palavra ao orientador, professor Grego. Obrigado, professor Neri. Então, obrigado, professor Neri, pelas suas colocações. Depois a gente pode fazer algumas considerações em cima, umas excelentes, e tanto quanto as do Klaus. E então eu passaria a palavra agora ao professor Pacheco para fazer os comentários, as considerações que ele julgar pertinentes. Obrigado. Bom, boa tarde novamente. Queria cumprimentar o professor Klaus, o professor Neri, agradecer o convite, professor Gregório, Edilene. E
Olha, faço minhas palavras do que vimos até agora, começando por um fato que eu gosto de salientar nesse tipo de trabalho, né, que é a inserção coletiva dele dentro do EGC. A gente consegue olhar o trabalho que o professor Gregório coordena, tanto evolutivamente, o que antecede, quanto agora coloca em perspectiva o que pode suceder à contribuição que a Edilene traz e que o Guilherme participa. Então, um trabalho em equipe, eu acho que isso me agrada muito, é muito a característica que a gente quer cada vez mais no EGC. E, claro, mantendo aí a individualidade da formação da nova mestre que temos aí, mas com uma inserção de trabalho em equipe, que é uma das competências que a gente espera cada vez mais ser destacadas nos mestrandos, nos mestres e doutores do EGC. Então, cumprimento vocês por esse contexto já do trabalho. Achei também destacar aqui esse processo, né, como disseram os professores Klaus e Meri, de você buscar um método solidificado, com procedimento metodológico consistente, repetitivo nas pesquisas, que possam ter rastreabilidade para novos pesquisadores ou entenderem, repetirem até isso em outros contextos. Neste caso aqui, a busca das hipóteses em uma literatura, o uso de um instrumento consolidado, ainda que num contexto diferenciado, como disse o professor Klaus, isso também gera aí uma série de hipóteses e questões de análise que você conduziu bem também na sua apresentação. Então, dito isso, aquela questão, né, que agora a gente passa para uns pontos de compreensão do trabalho, né, Edilene, e para alinhar a compreensão e eventualmente, para uma contribuição. Em relação à contribuição, nós temos feito uma pequena atualização, grande atualização, na verdade, no procedimento de descrição da aderência. E eu sinto que você usou ali um procedimento que nós tínhamos até algum tempo atrás, mas não usamos mais, que é os trabalhos falarem da inter e da multidisciplinaridade no contexto da aderência. Tem dois problemas com isso. O problema de que a abordagem multi-interdisciplinar não torna, per si, um trabalho aderente ao EGC, e sim o contexto do objeto, do que ele se propõe a pesquisar, a formar, que é a aderência ao objeto do EGC e ao contexto do EGC. É isso que a gente prefere naquela sessão. Segundo, que no mestrado não se espera, né, de fato, que você faça uma contribuição quanto mais inter, porque a interdisciplinaridade é uma convergência de campos do conhecimento, buscando criar um novo campo do conhecimento. Então, acabas entrando ali por um texto que já marquei ali no seu texto, basta retirar, o restante está muito bom, inclusive o resgate dos trabalhos anteriores ali. Eu queria te fazer eu fiz uma colocação no texto, queria compartilhar com vocês, e aqui, Grego, compartilhar com o time mesmo, tá? Porque eu acho que, não sei se é justo também fazer só com a Edilene esse levantamento, esse questionamento. Nos fundamentos, quando você busca conceituação de inovação, você vai para a literatura macroeconômica, né? Busca a definição de Schumpeter e tal. No entanto, as práticas de gestão do conhecimento e a relação dela com um resultado efetivo na organização, ela é organizacional. Então, a literatura da definição de inovação organizacional me pareceria mais adequada. Então, na página, quando você põe, não acabei não listando aqui o número da página, mas você pega a definição de Schumpeter. Daí eu pergunto assim, se fosse uma definição organizacional, por exemplo, a definição do Curtis Carlson, né, em que a inovação tem que carregar consigo um modelo de gestão de negócios sustentável, longevo, e tem que carregar consigo uma responsabilidade com o emprego e com resultado socialmente compatível. São definições precisas de inovação que fazem uma empresa, uma organização buscar processo, cultura, instrumentos para aquela inovação. Então, eu acho que a natureza da inovação definida é algo que vale a pena refletir, principalmente quando você vai descrever os resultados desse mapeamento estatístico para esse tipo de empresa. Isso vai bater em outras dimensões que os colegas já mencionaram, o porte da empresa, o contexto local, o setor, mas principalmente essa já que faz parte do fundamento, né? Então, eu convido vocês a uma reflexão naquela parte dos fundamentos, inclusive como contra-argumento. Se não for Schumpeter, o que acontece? Dito isso, eu quero fazer aqui agora é aquela história de vocês convidarem um cognitivista da engenharia do conhecimento para uma banca como essa, né?
A hipótese 6, para mim, ela não deve ser refutada só no trabalho da Edilene, ela deve ser refutada no trabalho original. Ela está muito mal formulada, ela é uma hipótese que associa as TICs com tecnologias de conhecimento. Essa é uma associação equivocada, sempre foi já com o uso dos modelos de sistemas de conhecimento vis-à-vis a sistemas de informação. Mundos distintos que o GC trabalha na engenharia do conhecimento para distingui-los. E agora, com as plataformas digitais, essa hipótese não só se torna equivocada conceitualmente, como ela se torna obsoleta no posicionamento das TICs, na geração de competitividade das empresas. Então, eu acho que isso é um cuidado, Grego, forte. Assim, eu acho que ali você deve, inclusive nos teus artigos, convido o Guilherme, ali tem que refutar, de fato, na minha opinião, a abordagem original dos autores, porque há um equívoco, tá, em associar as tecnologias da informação e comunicação, primeiro, com distribuição de conhecimento. Elas não conseguem fazer isso per si, elas conseguem fazer distribuição e ligação de informação. E segundo equívoco é associá-la daquela forma no processo do eixo tecnológico com a competitividade, quando hoje, com as plataformas digitais, elas não são um elemento vertical, elas são transversais e transformadores das empresas. Como eu estou mencionando isso até com mais ênfase, porque quando você explicou a tua visão de por que essa hipótese foi refutada no universo brasileiro, aí me assustei um pouquinho mais, né? Porque você disse que está na cultura do brasileiro buscar mais o relacionamento interpessoal e menos as tecnologias, e aí sim, aí você disse que essas tecnologias são mais de informação e, portanto, mas aí que está, esse é o ponto central, né? Então eu não sei, teria que analisar aí as perguntas que foram feitas e como é que os entrevistados viram essa dimensão, mas eu refutaria não só a hipótese, no sentido do teste, como eu disse, como o próprio fundamento teórico que a coloca. Tá? Isso a engenharia do conhecimento tem certamente condições de fazer. Uma reflexão que eu gostaria de ouvir de Edilene, eu não sei se você fez em algum momento, se você fez, eu peço desculpas, mas eu vi que ela apareceu aí nos colegas anteriores, mas eu gostaria de te ouvir. Você teve um envio de eu acho isso muito caro às pesquisas futuras nossas também, um envio volumoso de consultas a representantes empresariais. Nós sempre tivemos na interação aí com o observatório, né, essa expectativa de que essa interação institucional da Fiesc com esse universo vindo da Fiesc faça que haja uma sensibilidade maior de expectativa de resposta. Então, eu não sei se você chegou a falar com alguém que normalmente é paradoxal a minha pergunta, né? Falar com alguém que não te retornou, mas às vezes acontece, principalmente pela interação profissional que vocês têm. Alguém diz, olha, eu recebi teu e-mail, mas pontinhos, esse mas é que me interessa muito, né? E o que você acha que levou a essa não resolução? É isso, como o professor Klaus comentou, de que essas questões não fazem parte do dia a dia do universo dessas empresas? Talvez, e essa é uma hipótese nossa, que nós estamos pensando muito, por isso que eu te pergunto, para nos ajudar, a maneira com que a gente faz essa enquete, talvez o empresário, no seu tempo, não veja ali que vai ter um retorno em seguida. O que você acha que aconteceu ali, Edilene? Então, enquanto eu estava trabalhando na Fiesc até o ano passado, né, no início desse ano. Então, no ano passado todo, eu mesma fiquei responsável por enviar essa pesquisa enquanto funcionária do observatório. Eu mandei pelo próprio e-mail lá da Fiesc. De fato, a gente tem toda a base de dados deles, né, de contatos, e a gente enviava realmente muitos e-mails por dia, eu e meus colegas também. Tivemos poucos retornos de pessoas que receberam o e-mail e não... teve um caso somente que o empresário ele respondeu dizendo que não fazia sentido para a organização dele aquele tipo de pergunta, então ele se desculpou, disse que não gostaria de participar. Em nenhum outro caso a gente teve retorno de porque não respondeu, né? O que acontece muito na Fiesc, mesmo sendo uma representante das indústrias que tem um bastante forte, é que eles não gostam de participar. Inclusive, nós tem na Fiesc, né, pesquisas primárias para verificar produção industrial, emprego, todas essas questões macroeconômicas da economia de Santa Catarina. A pessoa responsável por essa pesquisa, ela liga mensalmente para essas empresas
informando, né, da importância que é responder para a federação e para elas próprias, né, saberem como que está o cenário econômico, mas ainda assim a taxa de adesão é bastante baixa. Nessas pesquisas primárias que a federação faz com cerca de 100 empresas, é um percentual bastante baixo ainda comparado com outras federações. Ainda assim é um número grande, né, comparado com os outros, o que é também bastante engraçado, que é um número baixo, mas as outras federações também não participam de pesquisas. Então, já é um problema estrutural, né? Elas não se interessam em contribuir para esse tipo de pesquisa, mesmo sabendo que para elas teria algum retorno. Inclusive, na nossa pesquisa, nós vamos retornar com os resultados, né, mostrando para eles o que eles que pode agregar nessa pesquisa a eles. Então, a gente também iremos dar e informamos que seria dado esse retorno. Ainda assim, eles não se interessavam muito. Eu ainda consegui um número considerado relevante, né, que atendeu a expectativa para analisar os dados, porque muitas vezes algum responsável na federação conhecia alguém e pedia assim, você pode ajudar a pesquisa da funcionária que precisa dos dados. Então, teve um contato também extra pesquisa que me ajudou a ter respostas. Mas foi realmente um trabalho bem demorado, né? Tinha semanas que eu não conseguia resposta nenhuma, tinha dias que eu conseguia um pouco mais, mas eu vejo como um problema estrutural de falta de interesse mesmo em participar de pesquisas, mesmo vindo da federação. Inclusive, eles têm bastante trabalho em conseguir respostas para pesquisas básicas primárias que eles realizam mensalmente. Bom, sim, sabe que isso tem sido, acho que os professores aí vão recordar várias situações de defesas e pesquisas em que a gente aponta para o setor entrevistado como não estimulado, não dando relevância, às vezes, até para a ciência e para a pesquisa. Mas, ultimamente, nós temos feito uma autocrítica e, na verdade, um investimento até em pesquisa nas outras áreas aí do EGC sobre o porquê disso também do lado da universidade, tá? E aí eu acho que é importante nós fazermos, nesse tipo de momento, também algumas reflexões. Quer dizer, a Casa de Ferreiro, nós temos que avançar bastante nesse aspecto aí da ciência aberta, da gestão de dados, da replicação de perguntas para o mesmo universo empresarial, ou universo de pesquisa, mais de uma vez, com diferentes pesquisas isoladas. Então, nós temos uma série de procedimentos ainda a melhorar muito no lado acadêmico, e esse que você mencionou é fundamental, que é o principal apontado no descontentamento dos entrevistados, que é a falta de retorno e de realmente o retorno que justifique no mínimo o tempo que os entrevistados despendem com as nossas pesquisas. Então, eu ia sugerir que você já falou aí, exatamente, fico contente que vocês façam uma síntese executiva e encaminhem não só aqueles que responderam, se possível, né, também aqueles que não responderam, porque isso, numa próxima, faz as pessoas pensarem para uma próxima interação. Meu último ponto aqui é na linha da sugestão também do professor Neri, do capítulo de conclusões. Ele mencionou ali dos futuros trabalhos, eu também marquei aqui de vocês separarem numa sessão. Também concordo que o capítulo é de conclusões e não de considerações finais, que é mais para artigos, mas separar claramente, porque lá naquele capítulo eu acho que uma coisa é o que você sugere para que seus colegas façam adiante. A outra é claramente o que você concluiu com esse trabalho. E se você fizer uma releitura agora, você vai ver que as primeiras 2 páginas das conclusões ou das considerações finais, elas acabam retomando, na verdade, o contexto de justificativa, e não aparece Edilene até chegar quase na 3ª página. Então, aquele início ali, eu acho que ele cabe melhor no capítulo 1, como ele já estava, inclusive, com a citação de autores. Eu fiz essa marcação aqui no documento para vocês refletirem depois, mas eu acho que pela qualidade do trabalho feito, pela inserção que vocês têm no grupo de pesquisa, e pela continuidade que provavelmente vai ter, vale realmente repensar esse último capítulo para ele ficar estruturadinho, que ele tem uma relevância onde você consolida o teu caminho previsto e alcançado.
No mais, é parabenizá-los, né? Eu acho que foi dito aí, e é bom lembrar que é um trabalho de mestrado, mas ele já encaminha o que a gente espera do ponto de vista metodológico, estrutura, até mesmo que já numa reunião de qualificação, né? Que, claro que a gente teria que discutir um pouquinho mais do ineditismo científico, se fosse uma qualificação, mas a estrutura acadêmica com que você apresenta a tua dissertação é digna de nota, e eu cumprimento vocês, a todo o time, cumprimento você, Edilene, e fico à disposição de vocês aí para a sequência, para a melhoria dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigado, Pacheco. Tá. Edilene, tu quer comentar alguma coisa, professor Pacheco? Não, gostaria de agradecer os comentários deles. Seguiremos com as melhorias no trabalho. Então, eu passaria a palavra, obrigado, Pacheco, depois eu faço uns comentários, eu passaria a palavra, então, para o Guilhermo. Guilhermo, então, o que tu tens a dizer para nós? O que tem a dizer para a banca, para a Edilene, já que tu é o co-orientador? Olá. Bom, para mim, primeiro, é um prazer ter compartilhado aqui 2 horas, né, com Edilene e com pessoas que eu aprecio muito, das quais eu aprendi muito, né? Professor Klaus, Pacheco, Neri e Gregório, né? Eu queria ressaltar o trabalho de Edilene, eu queria parabenizar ela, porque é um trabalho de altíssima qualidade, realmente, tá? Ela usa um método que tem um instrumento claro, provado. O instrumento, realmente, eu acho que a gente teve uma aprendizagem, como falou o professor Klaus. Tem algumas questões que talvez são mais orientadas para países nórdicos, não? Do que para a nossa realidade, mas mesmo assim não deixa de ser um instrumento provado, consistente. A coleta dela foi de alta qualidade porque permitiu um número de respostas mais do que adequado para esse tipo de pesquisa. Tá? Das pesquisas que eu conheço sobre práticas, eu acho que esta mostra está no quartil superior, tá? Então, assim, temos um número importante. Mas, além disso, os respondentes que pertenciam aos níveis estratégico, tático, foram quase 70%. Tá? Então, isso mostra a qualidade da coleta de dados que a Edilene fez, tá? Chegando aos níveis estratégico e tático, que tem a maior visão sistêmica, não? Ou que tem mais probabilidade de ter uma visão sistêmica. Isso fortalece também uma parceria com a Fiesc, né, que já vem desde antes. O laboratório trabalha com observatórios de antes, e isso eu entendo que é algo que o nosso programa, o EIC, procura, né? Em terceiro lugar, eu acho que os resultados são consistentes, são resultados que têm uma base atrás, e além de consistentes, eles são replicáveis, né? É uma palavra simples, a replicabilidade, mas é difícil de conseguir por muitos de nós, por muitos pesquisadores, tá? Então, eu acho que a Edilene conseguiu resultados consistentes, replicáveis. Eu tomei nota aqui das observações dos professores Klaus, Neri e Pacheco. Eu concordo com quase todas elas. Temos, acho que, coisas a fazer nas conclusões. Você tem resultados muito interessantes, mas a gente tem que pontuar mais, de forma mais clara, mais consistente, as contribuições da pesquisa, contribuições acadêmicas que são importantes, porque esta pesquisa abre espaço para novas pesquisas que possam analisar, qualitativas talvez, que possam analisar como implantar as práticas que são mais relevantes no contexto brasileiro, ou como acompanhar a implantação, ou como melhorar a eficiência dessas práticas, não? Mas de um ponto de vista mais qualitativo, mais detalhado. Então tem muita contribuição acadêmica, tem muita contribuição também empírica, tá? Como os professores falaram, então a gente tem que melhorar essa parte.
Tomé nota también das palavras, né? As palavras em inglês que têm algum problema em português, o professor Neri comentou algumas, né? Influência, explorar, né? A gente pode corrigir isso. E o tema da aderência também, mencionado pelo professor Pacheco, tá? E, finalmente, né, a relação que o professor Norte espera entre as práticas que tiveram influência significativa, tá, com os tipos de inovação em processo, inovação em produto, tá? Eu acho aí, Helene, que a gente poderia fazer na discussão uma tabelinha, uma análise pós-hoc, tá? Uma tabelinha de correlação, a gente vai correlacionar, poderia correlacionar os construtos, tá? Por exemplo, como a gestão estratégica de conhecimento e como o treinamento basado em conhecimento, os que foram relevantes, como eles estão correlacionados com cada tipo de inovação. Tá? Então, assim, correlacionar construtos com indicadores. Isso seria bastante relevante para discutir melhor os resultados e ter contribuições ainda mais significativas. Isso relativamente rápido. Né? E, bom, finalmente eu queria ressaltar também que Edilene tem já alguns produtos, né? Eu até mencionei para ela comentar, mas acho que ela não quis, porque eu mencionei umas 3 vezes. Ela já tem alguns produtos além da dissertação. A gente submeteu já um artigo para a revista Informação e Sociedade. Temos um segundo artigo pronto também, tá? Com ele e com o Grego. Ela vai descansar no final de semana, mas segunda-feira a gente vai submeter aquele artigo para o Journal of Knowledge Management, que é um jornal bastante importante, internacional. E, bom, temos pendente também um terceiro artigo com os resultados finais da pesquisa, né? Mas isso a gente vai ver como começamos, né? Depende um pouco do tempo dele, tá? Então, parabéns a Helene, porque, como ven, ela tem alguns produtos já importantes, não só a dissertação. Ela aproveitou bastante esta conjuntura que a gente está passando, né, do Covid. E, bom, era isso, parabéns. E deixo a palavra com o Grego. Obrigada. Eu queria, então, fazer alguns comentários. Inicialmente, a Edilene veio fazer parte do nosso grupo, tá? Sabe que velho é meio complicado, né? Mas a Edilene veio fazer parte do nosso grupo mais tarde. Ela não entrou inicialmente no nosso programa, não entrou no programa sob minha orientação. Tô certo, Edilene? Tá certo. Tá certo. Então tá. Então nós temos que agradecer, tá? Deve agradecer ao professor Marcelo, que de certa forma ele que te aceitou como professor, como aluna do programa, e depois, por motivos outros, tu viestes com a aceitação dele fazer ser minha orientanda, né? E de forma muito boa alinhou sobre a coorientação, eu diria que na verdade orientação do professor Guilhermo, né? Porque eu posso chamar ele de professor agora, porque ele esteve atuando como professor nessa interação que nós temos com Loja, onde nós buscamos apoiar Loja no desenvolvimento de pesquisas. Então, numa interação do programa com a Universidade de Loja, o Guilherme foi para lá e atuou um tempo com eles na parte de metodologia de pesquisa, principalmente nessa parte quantitativa. Né? Então, foi uma excelente interação, isso foi muito bom. Não podemos deixar de agradecer a japonesinha Cíntia e o Gabriel, que te ajudaram mandando lá os e-mails para conseguir os dados. Né? Não podemos deixar de agradecer eles. Eu não vou fazer considerações quanto ao trabalho, porque eu acho que o Guilherme foi correto nas considerações aos membros da banca, né? Em termos de quais aspectos nós vamos ter que ajustar no trabalho. E eu concordo numa coisa que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi, passou aqui, né? É que principalmente num trabalho quantitativo como esse, né, nós chegamos em conclusões. Sempre tem uma discussão, já ouvi em outros momentos, que trabalhos qualitativos têm considerações, trabalhos quantitativos têm conclusões.
honestamente, eu não vou discutir isso, tá? Mas nesse aqui são conclusões. E eu tenho que concordar, como o Pacheco já apontou, e que de certa forma foi apontado pelos outros colegas da banca, o trabalho, as conclusões, a Edilene tinha que sair um pouco mais. E eu segurei a defesa da Edilene por muito tempo. A Edilene sabe disso. A defesa da Edilene estava marcada para o dia 29 de março, com o professor Klaus presente. E daí, era 29 de março, né, Edilene? Isso, 29 de março. E daí, casualmente, 3 ou 4 dias antes da defesa da Edilene, nós tivemos uma suspensão de todas as reuniões e possibilidades de encontro. Então, nós não pudemos fazer a defesa com todos presentes. E por que eu demorei para aceitar a defesa? Porque eu acredito e acreditava que é muito importante para a Edilene, tá, essa sair da casca, tá, Edilene? Eu acho que tu tem que reconhecer isso nessa defesa. Tu conseguiu-se afirmativa, tu fizeste uma boa defesa, mas infelizmente não estávamos todos presentes com outras pessoas também assistindo, tá? Eu acho que tem condições para defender teus pontos. Tu fez um excelente trabalho, tá? Fez um trabalho onde tu mostrou um método de trabalho, um método de pesquisa e uma dedicação exemplar, tá? E até, de certa forma, invejosa por mim aqui, que sou meio desorganizado, tá? Então, esses são os aspectos que eu gostaria de ressaltar, tá? E eu perguntaria, antes de a gente sair, daí depois se o Klaus, o Neri ou o Pacheco tem mais algum comentário que gostariam de fazer e voltarmos todos com imagem para cá, porque depois a gente tem que ver como é que a gente vai se recolher para chegar à decisão final. Sim, eu esqueci um comentário que eu anotei aqui, que eu acho, só para não deixá-lo de fora. Tem duas discussões recentes, que até fizemos uma reunião hoje pela manhã, né, professor Neri, que me parece ali no Futuros Trabalhos uma boa recomendação para a Edilene. Nessa linha, inclusive, da pergunta que o professor Klaus colocou sobre como responder aos empresários sobre agora, o que faço. São duas normas ISO bastante recentes que eu acho que o trabalho da Edilene faz um deparo entre as duas, né? Quer dizer, a norma ISO para a gestão do conhecimento e a norma ISO para a inovação. Nessa linha com que o Guilherme agora fez a reflexão dele sobre as tabelas dos construtos, eu acho que também uma posição muito pragmática de continuidade é o seguinte: se você for fazer o que está preconizado, claro que a gente sabe que a ISO é sempre uma simplificação técnica, né, para que a empresa, de escala, para que a empresa normatize procedimentos e práticas. Mas não custa apontar aqui para novas pesquisas, é o que outros grupos do EGC têm feito, porque eu acho que é uma forma de responder aquela inquietude que também é minha, que o professor Klaus trouxe. Tá bom, mas eu, empresário, que conclusões tiro? Uma das coisas que os empresários vão começar a fazer agora é procurar essas certificações. Acredito que na próxima década, assim como aconteceu com o movimento da qualidade, vai acontecer. E aqui tem um trabalho na semente que busca esses dois universos, da inovação e da gestão do conhecimento. Eu acho que a Edilene pode deixar isso como recomendação futura. Eu também gostaria de salientar uma coisa que eu acabei me esquecendo, né? A defesa faz parte do trabalho, mas tanto o trabalho da Edilene, o texto está muito bem redigido, os desenhos, as figuras muito bem elaboradas, mas também a apresentação da Edilene ficou muito boa. Quero te parabenizar também, Edilene, pela qualidade da apresentação, né? Eu diria assim, uns slides muito bem elaborados e, sobretudo, se tratando de uma dissertação de mestrado, a gente tem que elogiar. Obrigada, professor. De acuerdo, sí, muy buen trabajo. Sí, para una maestría realmente muy buen trabajo, ¿no? Pasa lo que realmente se espera para una maestría, ¿no? Una tesis de maestría, ¿no? Está ya en medio camino más allá, que es muy importante, ¿no? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos botar no silencioso, vamos tentar ver ali pelo mudo, no WhatsApp, o que a gente decide, porque eu não sei como é que a gente faz aqui para sair dessa sala. Certo que ia ter uma outra sala, mas eu não estou encontrando.
Não, eu acho que a gente faz pelo WhatsApp mesmo, Grego. Tá bom. E aí depois a gente volta, Edilene, nos espera aqui, a gente deixa no mudo. Tá? Ficamos em mudo. Ok. Vamos deixar no mudo, então, a nossa... Então, como se diz, né, mas aqui não tem nenhum papa, né? Saíram as fumacinhas. Habemos massa. Habemos resultado. Não tem papa, mas já tem um resultado. Então, Edilene, meus parabéns, né? Tu está aprovada com ajustes, tá? E eu vou providenciar agora, os ajustes são aqueles já citados aqui e já confirmados tanto por mim como pelo Guilhermo, tá? E espero, dentro da possibilidade dos examinadores, que te enviem um material para eles, tá? E se não, a gente tem a gravação daqui e assim a gente vai fazer esses ajustes e vai confirmar isso, tá ok? Então era isso. Eu só gostaria de dizer a todos, né, que a Edilene ia, na defesa dela, oferecer um jantar a todos. Entendeu? Então, agora está chegando na casa de vocês o delivery de um jantar. Se não chegar, é culpa do motoboy, tá? Porque eu vi que ele comentou, ela me deu dinheiro, eu encomendei um jantar, tá? Para 2 de vocês, cada um de vocês deve receber. Se não chegar, vocês dizem que eu vou conversar com o motoboy. Tá bom? Mas não tem problema, isso aí fica para depois, a gente contabiliza para depois. Lá na Lagoa, a gente faz um bom churrasco na Lagoa, sem sombra de dúvida. Ou eu acho que foi o Guilherme que pegou o dinheiro para achar um motoboy. Eu não sei como é que ficou essa história. Então, eu tenho que agradecer muito a vocês, tá, pela colaboração, e eu espero, tá, que outros trabalhos venham em decorrência disso e talvez, quem saiba, não sei, né, Edilene, talvez tu bem que podia pensar um doutorado com a gente, mas eu acho que ela não vai querer fazer um doutorado comigo, vai querer fazer com outro, né? Me abandonou, Edilene. Já está no meu plano, professor. Não se preocupa com isso. Os teus planos está o doutorado, mas não sei se vai ser no EGC. Eu acho que não tem que continuar com o doutorado, porque tu tem um perfil acadêmico, tá? E quando eu falo um perfil acadêmico, eu não digo de estar num ambiente acadêmico, mas de desenvolver trabalhos acadêmicos de qualidade. E uma das coisas que nós falamos no EGC, tanto o professor Pacheco quanto o professor Neri e vários colegas meus, e o Klaus também, que tem esse perfil, nós não entendemos que a academia forma pessoas para a academia, forma para a sociedade como um todo, para as diferentes, digamos assim, tipos de organizações dessa sociedade, sejam organizações públicas, privadas ou terceiro setor, sejam organizações de serviço, organizações industriais. Tá? Então, parabéns para ti, parabéns, Guilhermo. Tá? Para aí para nós. Queria agradecer ao professor. Fala. Queria agradecer a todos, né, por ter participado da banca, o professor Klaus, o professor Neri, o professor Pacheco, ao senhor, professor Gregório, por ter me acolhido, né, durante essa trajetória. Agradeço também muito ao Guilhermo, que me apoiou muito durante todo esse processo e também permitiu que eu conseguisse chegar até aqui. Os membros do NGS, que nem todos puderam estar presentes, mas agradeço especialmente a Maria Ângela, que também sempre esteve comigo, me ouvindo quando eu precisava. Agradeço ao Gabriel e à Cíntia por terem me ajudado durante a coleta. Ao programa, né, por ter proporcionado também essa oportunidade de me tornar mestre em engenharia e gestão do conhecimento. Agradeço a todos vocês. Valeu. Obrigado. Tchau a todos. E aqui a gente encerra, então. Vamos, Grego, agora tem que fazer a assinatura dos documentos, não? Sim, vamos fazer. Eu vou enviar para vocês as assinaturas, os documentos. Eu vou, acho que mandar primeiro para o Klaus, daí ele coloca ou com alguma coisa, uma assinatura digital, depois eu boto em PDF e passo para vocês. Tá ok? Tá bom. Perfeito, pode ser. Klaus?
Então, Klaus, amanhã é feriado aqui no Brasil, aí na Alemanha não Aquí é. también. Feriado aí? Día del trabajo. Primero de mayo. Vamos a manifestar contra el virus. Nós já tivemos 4 feriados com esse Covid. 4. Deve ter uma conta ali que a gente vai recuperar esses feriados algum dia. Tá? Espero que todo mundo esteja bem e se cuidando. Igualmente. Sí, sí. Chao, chao. Tchau. Obrigada. Chao, chao, chao. Obrigado. Obrigada, tchau. Chao.